Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me coisas, na Rádio Transforma. Olá, cá estamos de volta depois de 2 semanas de pausa ao Conta-me Coisas, um programa da Rádio Transforma online. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Conta-me Coisas. Estas 2 semanas foram por motivos de saúde. Diz um velho ditado que quando a idade chega, sempre vem mal acompanhada. Nunca vem sozinha e vem mal acompanhada. E ela trouxe papagaios, né? Estou com a coluna com bicos de papagaios, escoliose, e pronto, e por aí vai. E estas últimas semanas, a coisa ficou complicada. Então, tive que fazer muitos exames, ir a médicos e tudo mais, e fiquei... Agora já faz uma semana mais ou menos que começo já a estar mais ou menos com as coisas normalizadas, mas 2 semanas atrás, um período mais ou menos de uns 15 dias, nossa, estava muito, muito, muito limitado em função das dores e tudo mais, da pressão no nervo ciático, né? Pronto, um horror. Então, estivemos 2 semanas em pausa, mas já estamos de volta. Para quem não me conhece ainda, eu sou Andy Wagner, sou filósofo e psicanalista terapeuta. Terapeuta integrativo, normalmente é o nome que dou à função terapêutica que exerço, né? A função de desenvolvimento humano e, principalmente, o reposicionamento pessoal, não é? A reposição das estruturas, não é? E isso é ao que eu me dedico terapeuticamente. Tenho especialização em sexualidade humana e também nos estudos da mente, aos quais, aliás, eu mesmo me dedico a muitas destas experiências e estudos de campo. Muito bem. O que temos hoje? No programa passado, há 3 semanas, não é? Eu comecei com o amadurecimento, fiz um programa sobre o amadurecimento. E neste primeiro programa sobre o amadurecimento, então, eu mencionei e falei sobre o conceito de amadurecimento. E para recordar este conceito, então, lembrem-se que eu disse: amadurecer não é pôr os pés no chão, e sim aprender a voar com destreza. Foi aí que nos concentramos, nesta conversa. E logo em seguida mencionei que nós vivemos na nossa vida um processo de perda das nossas asas. Então, contei a história, né, metaforicamente, do nosso nascimento com asas, não é? E fiz, então, um paralelo com o pássaro, independentemente de ser um beija-flor, um colibri ou o condor, para ambos o céu é o limite, né? E desenvolvi, então, a noção de maturidade como processo de aprendizado de voo, não é? E não como um processo de corte das asas, como sendo asas um processo ou uma condição adolescente, uma condição infantil, né? Estar ainda um sonhador, tá no mundo da lua, né? Pronto, então vem aquela situação, já chegou a hora de pôr os pés no chão. Então, conversei
com vocês, se estão lembrados, e para os que estão vendo este programa pela primeira vez, foi sobre isso que nós conversamos no programa passado. E falei da primeira tesoura, né, a mais fatídica de todas as tesouras, que nos amputam as asas, não é, que cortam as nossas asas, e até brinquei disso, fazendo com que nós nos tornemos bípedes, quando não quadrúpedes. Pronto, esta foi a número 1, primeira tesoura, a entrega às expectativas alheias. E dei vários exemplos, inclusive de um texto espetacular, o texto sobre especificamente esta situação de nós sermos ensinados desde criança, né? O que nós ouvimos quando fazemos uma coisinha? O que o papai vai dizer? O que a mamãe vai dizer? O que os amiguinhos vão dizer? O que a fulana vai dizer? O que o papai do céu vai dizer? Ou seja, nós aprendemos que nós vivemos para o outro e não para nós, não é? Vivemos para responder às expectativas do outro, em detrimento das minhas próprias. Abro mão delas, porque, afinal de contas, eu tenho que responder às expectativas, né, do meu pai, da minha mãe, da sociedade, da igreja, da escola, e foi por aí que nós, então, falamos sobre... Foi isso que nós falamos no programa passado. Pronto, vamos à segunda tesoura. Aliás, antigamente o mais correto era as tesouras, porque são duas, né? Pronto, mas hoje já no português mais moderno usa-se no singular. Pronto, a tesoura. A segunda tesoura das asas. Esta, inclusive, eu dei spoiler no programa passado, não é? Quando eu mencionei os papéis de gênero. A segunda tesoura das nossas asas são os papéis de gênero. Nós somos educados, não é? Aqui há coisas para homens e coisas para mulheres, coisas para meninos e coisas para meninas. Há coisas proibidas para meninos e há coisas proibidas para meninas. Nós somos educados, aqui é a diferença que existe entre meninos e meninas, implica que há coisas e comportamentos e papéis específicos que precisam ser desempenhados por meninos e por meninas, e um não pode desempenhar o papel do outro. E, em função disso, obviamente, né, que nós somos educados desde pequeno, isso afeta muito mais diretamente as mulheres. Aqui há um papel para as mulheres, não é? Não vamos nem algumas décadas atrás, onde o papel da mulher era mãe, era dona de casa, a mulher não trabalhava, não votava. Quer dizer, acho que isso é tão... Às vezes eu fico até pensando assim, meu Deus, será que tem gente que ainda não... Mas tem, pior é que eu tenho alguns espécimes, que aliás não são nem tão poucos assim, não são alguns, que ainda estão nessa questão, né? Mas pronto. Então, há algumas décadas ainda, em países como Portugal, como a própria Europa, né, o Brasil, por exemplo, era muito claro, os papéis eram muito mais severos, né? A questão dos papéis de gênero, e que, obviamente, estabeleciam o que cabia ao homem e à mulher, e ainda hoje é assim. Pronto, isso faz com que nós sejamos moldados, e as mulheres, sobretudo, moldadas a que tem coisas que não lhes cabem, né? A começar, vou dar dois, talvez, 3 exemplos de situações, não é, que demonstram isso claramente. Por exemplo, o papai e a mamãe, quando sabem que vão ter uma filha. Ai, que princesinha, bem que eu vi que a barriga é tão delicada, barriguinha redondinha. Ai, tinha que ser uma princesa. Pronto, se é um menino, é um menino, é um valentão, vai ser jogador de futebol. Essas coisas parvas, completamente parvas, mas ainda muito em voga, né? Bem que eu vi que a barriga era pontuda, tinha que ser homem, vai ser muito... A conversa muda.
e o pobrezinho está lá dentro da barriga, de certa forma, inconscientemente, quando já está no processo mais avançado de gestação, vai recebendo todas essas informações subliminarmente, né? E vai causando formatações, obviamente. Depois, quando cresce, quando nasce, então, nem se fala, né? Nem se fala o que se espera da menina, o que se espera do menino, né? Então, quando o menino chega em casa, aquela coisa óbvia, básica, não é? Com o sonho de ser dançarino, bailarino, e a casa cai. Quando a menina chega em casa com o sonho de ser, sei lá, bombeiro ou polícia, né? Policial ou polícia, pronto, é aquela coisa, não é? Então, essas são grandes tesouras das asas. E claro que em grande parte das pessoas isso é inconsciente. Elas se moldam aquilo e pronto, nem pensa que existem outras possibilidades, grande parte, né? Então, essa é uma situação, não é? A situação, inclusive quando uma criança cai, quando cai a menina, ai, a princesinha, coitadinha, quando cai, a menina, ai, tá chorando por quê? O menino não chora, levanta, rapaz. Né? Essas situações tão parvas, tão básicas, não é? São, enfim. Então, essa é uma das grandes tesouras, né? Foi feita agora não, já faz alguns anos. Um estudo incrível, que, aliás, ele foi repetido várias vezes, e às vezes fazem isso só para demonstrar, não é? Pegaram duas crianças, foi feito na Espanha a primeira vez, mas aí como um estudo universitário, um estudo científico. Pegaram duas crianças de 3 anos, por aí, 3, 4 anos, elas ainda não têm as características secundárias da sexualidade, né? Então vestiram o menino com as roupinhas da menina, cabelinho, lacinhos e não sei o quê, e a menina vestiram com roupinhas de meninos, e botaram os dois numa sala cheia de brinquedos, misturados, brinquedos, todos os brinquedos para meninos e meninas, né? Então, bonecas, ursos, jogos, comboiozinhos, carros, caminhões, fogõezinhos, etc, etc. E foram atrás de pessoas supostamente esclarecidas. Pessoas esclarecidas. E o objetivo era fazer com que essas pessoas brincassem com as duas crianças, porque as crianças estavam com as roupinhas invertidas, então pensavam que uma era o menino, a outra era a menina, e simplesmente em função dessa característica de gênero imposta culturalmente, de que o que o menino tem que vestir e o que a menina tem que vestir, porque é só assim que se pode identificar o menino e uma menina dessa idade, não é? Todos, sem exceção, com a menina, que na verdade não era menina, brincavam com boneca, fogãozinho, panelinha. Nenhum único pai ou mãe, né, pessoas adultas, brincaram com a menina, com o caminhão, com o foguete, com o Batman, né? Não, era a princesinha, a boneca, não é? A gata borralheira, não sei o quê, pronto, o fogãozinho. Nenhuma das pessoas adultas esclarecidas brincou com a menina, com o foguete, vai ser astronauta, é aquela coisa, né? Qual é o pai que olha para a menina que acabou de nascer e diz: essa vai ser cientista, não é? Ou essa vai ser astronauta, tem cara de astronauta, não, é princesinha, né? O rapaz, não é? Qual é o pai que diz: esse vai ser primeiro bailarino do Bolshoi, ou este vai ser, sei lá, uma outra profissão, vai ser arpista, esse tem cara de arpista. Quem é que, qual é o pai que diz para o rapaz? Não, pronto, as limitações aqui nós, né, nos processos de repetição de padrão somos que nos são impostas, né, as condições que nos são impostas e que só com um pouquinho mais de massa cinzenta que se consegue perceber e romper esses padrões. Pronto. Então, o mesmo aconteceu, voltando à experiência, com o menino, não é? Os brinquedos todos eram o caminhão, o bombeiro, os heróis, os monstros, dinossauros, não sei o quê, e os jogos, não é? Que tinham que montar, encaixar as peças, etc. Esses jogos, estando ali os dois,
E os jogos todos misturados, estes eram os jogos que as pessoas adultas usavam para os meninos, para as meninas não. Então, isso é situações, estas são situações que advêm do aprendizado dos papéis de gênero, que são normalmente em grande parcela inconsciente, mesmo nas pessoas esclarecidas como essas, depois que contaram, colocaram as coisas, se deram conta, mas como a gente está realmente formatadinho, enfim, essa coisa toda. Pronto. Então, para encerrar, a segunda tesoura das nossas asas são os papéis de gênero, né? Que determinam papéis, não é? Funções, né? Para o homem e para a mulher, e isso leva aqui, não é? Quando essas estruturas são rompidas, quando alguém se nega a cortar as suas asas, que lhes cortem as asas, porque a menina quer ser cientista, ou quer ser astronauta, ou quer ser sei lá o quê, ou o rapaz quer ser bailarino, sei lá, enfim, então conseguem romper isso e, né, seguir em frente, sobretudo quando as duas tesouras estão unidas. A expectativa do pai, que é advogado e quer que o filho seja um advogado como ele, não é? Junto com o papel de gênero, né? Porque ser advogado é coisa de homem, né? Imagina há pouco tempo agora que está, né? Isso mudou, mas há algumas décadas as mulheres não eram advogadas, né? Pronto. Então, esta é a segunda tesoura das nossas asas. Muito bem. Já temos a primeira, a entrega às expectativas alheias. A segunda, os papéis de gênero. Pronto. Na semana que vem, vamos tratar da terceira, uma vez que são 5. Este estudo foi feito por mim, né? Foi um estudo feito por mim no decorrer de muitos anos, onde eu compilei os 5 principais, não é, grupos de fenômenos, né, similares, que fiz essa questão, né, de cada coisa, né, que são as 5 principais, em 5 tesouras das asas. Pronto. Muito bem, ficamos hoje por aqui. Foi um prazer novamente estar aqui diante deste computador, gravando-lhes este programa. Muito bem, e vamos às coisas importantes, né? São sempre 3. Então, vamos lá. A ver, depois de 2 semanas, se eu não me esqueci. Primeiro, subscrições e likes. Likes, subscrições, interações, etc. Subscrições e adições também, não é? Aderir como amigo, essa coisa. Pronto, são 3. Facebook, Instagram e... O que é o outro mesmo? YouTube. O que? Rádio Transforma Online e Andy Wagner. Ok? Então, as 3 coisas. Facebook, YouTube, Instagram, Andy Wagner, Rádio Transforma. Além disso, há o meu site. Visitem o meu site. Vão gostar, tenho certeza. É www.andywagner.pt. Este é o meu site. E o e-mail? O e-mail agora mudou, não é? info@andywagner.pt. Ok? É isso. Muito obrigado. Até segunda-feira que vem. Espero que todas e todas tenham gostado do programa e boa semana. Até mais. Tchau, tchau. Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me coisas na Rádio Transforma.